Olá, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Eu sei que muitos homens falam que agora tudo é mais complicado para eles, que não podem falar nada, não podem tentar dar em cima de uma mulher, que podem ser entendidos de forma errada. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Essa semana, o cantor Vitor Chaves, que agrediu a ex-mulher grávida, resolveu voltar com a dupla, com o irmão. E quando você entra no perfil da empresa que está promovendo o show e da própria dupla, são diversas pessoas achando isso sensacional e ainda questionando o motivo deles terem separado. Será que todo mundo esqueceu ou ninguém se importa? Então é por isso que precisamos falar sobre o homem na sociedade, entender as histórias diferentes dos gêneros e qual o papel do homem hoje em dia. Agora, já te inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha com os amigos. Quase todos os dias, algum vídeo de homem viraliza nas redes sociais e sempre com os mesmos padrões, rotulando quais são as melhores mulheres para se ter relacionamento e criticando como as mulheres agora reclamam de tudo. Eles se intitulam Defensores dos Direitos dos Homens. Bom, defensor dos direitos dos homens. O direito foi feito de homens para homens. O meio jurídico sempre teve o olhar para o homem e nunca para a mulher. Então é meio equivocado dizer que homens, hoje em dia, estão sendo prejudicados, já que as leis permanecem aí. Mas foi necessário que a gente tivesse o direito da mulher por se entender que elas não estão em posição de igualdade nas relações amorosas, de trabalho e na sociedade como um todo. Mulheres sofrem crimes e agressões específicas do seu gênero. A mulher pode sofrer as mesmas violências que os homens, mas eles não sofrem as mesmas que as mulheres. E por isso necessitamos de um direito próprio. Como temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, porque se entendeu a sua vulnerabilidade. A gente nota essa vulnerabilidade quando conversamos com mulheres e homens sobre que cada um tem medo que a pessoa do gênero oposto ao seu faça com ela. E a resposta do homem é traição. Quase que de forma unânime, o maior medo que os homens têm em relação às mulheres é esse. E para as mulheres é sofrer agressões psicológicas, físicas, ser morta. Só que a gente já nota a grande diferença de homens e mulheres. O homem tem medo que ele seja trocado, mas a mulher tem medo pela sua integridade física e para que consiga continuar viva. Desde muito tempo, as mulheres foram colocadas como cidadãos de segunda categoria. Os homens detinham o poder. Mas como isso foi acontecendo? Basicamente, engravidando mulheres sem parar. Isso as fez com que ficassem sempre em casa, gerando, parindo e criando filhos. Os homens, por sua vez, iam para a rua e decidiam como a sociedade se estruturava. Diziam representar suas esposas nessas decisões, mas decidiam por vontade própria. Na Idade Média, as mulheres que tentaram se rebelar contra essa estrutura eram chamadas de bruxas e queimadas em fogueiras. Eram mulheres que estavam buscando pelos seus direitos, mas a chamavam de bruxas para aterrorizar as pessoas e encontrarem um motivo para caçar elas. A gente tem algo muito parecido nos dias atuais, que é estereotipar feministas, dizer que elas odeiam homens, querem ser acima deles, não querem casar, são contra a religião e assim por diante. Mas elas são apenas as mulheres que buscam seus direitos. Essas ligações são feitas, pois com as mulheres feministas, a busca pelos direitos e a possibilidade de trabalho, as mulheres não são mais como antigamente e por isso não precisam mais se sujeitar a um casamento para ter status, casa, comida. Elas não necessitam se submeter a casamentos longos, onde muitas vezes tinham que aceitar
todos os tipos de agressão para ter um homem ao seu lado. Hoje ela opta por estar ali ou não. Mas como a gente já sabe, as mulheres ainda não conseguiram a igualdade, porque ainda temos a ideia errada de que são elas que têm o dever de cuidar. E por isso são retiradas do mercado de trabalho com essa desculpa. E muitas ainda acabam se sujeitando a homens com medo de perderem seus filhos e a possibilidade de sustentá-los. E é aí que começamos a ver o homem na sociedade. Eles ainda são preferidos pelo mercado de trabalho, com os motivos que eles mesmos sustentaram durante anos. É só vermos como foi a retomada dos empregos após o pico da pandemia. Mulheres e homens foram demitidos, mas os homens voltaram em massa. Até aumentou a quantidade deles no mercado de trabalho, referente aos números antes da pandemia. E as mulheres não conseguiam retomar seus postos. Outro fenômeno que acontece muito, eles também são perdoados pela sociedade mais rapidamente quando erram, ou justificando que eles são homens e vendo problemas nas atitudes das mulheres, ou quando cometem algum ilícito com a desculpa de serem os provedores. Querem ver? Caso Vitor Chaves, em 2017, ele agrediu a então esposa grávida. Ele atira com força de dentro do elevador do prédio que os dois moravam. Ela cai e ele a empurra com o pé. Faz uma insinuação de chute, mas a empurra, inclusive em direção às suas partes íntimas. Ele negou que tinha feito isso, disse que estava apenas apartando uma briga, que não é o que mostra no vídeo. Não existe uma briga física no vídeo para ser apartada. Ele só não aceita que a mulher saia do local onde ela está. Ela está no elevador. Só isso. Ele foi indiciado erroneamente como vias de fato, que não é colocado como crime, mas como contravenção penal, e que tem menor potencial ofensivo. Ele chegou a ser condenado com apenas 18 dias de prisão em regime aberto e uma multa de R$ 20.000. Não viram essa agressão como violência doméstica. Não enquadraram na Lei Maria da Penha. E ele, hoje, segue a vida normalmente. De maneira tão normal que agora ele está retomando a carreira com o irmão Léo, e a maioria da sociedade acha isso normal. Inclusive, estão enchendo de comentários positivos o perfil da empresa que promove os shows e o perfil da dupla, ressaltando inclusive homens famosos apoiando, como Xande Avião e Alexandre Pires. E a desculpa é a mais retrógrada possível. Ele, como homem, é o provedor dos filhos e precisa trabalhar. O Vitor é compositor, arranjador, produtor musical e poeta, além de cantor. E provavelmente deve ter empresas e investimentos. Sendo assim, ele não tem necessidade de se manter nos holofotes da mídia, ser aplaudido por centenas de pessoas e aparecer em programas de TV para manter o seu sustento e o dos seus filhos. Além do mais, ele pensou nos filhos ao fazer o que fez com a esposa grávida? Eu sei que dias depois ela falou que ele não a teria machucado e que ele nunca faria isso. Mas os vídeos das câmeras não mostram nada disso, muito pelo contrário. Outra parte importante, em 2017, mesmo já existindo decisão que violência doméstica é ação penal incondicionada, quando independe da representação da vítima, era muito difícil que o Ministério Público propusesse a ação penal em caso de violência doméstica. E por isso ele respondeu por algo tão brando do que o ato real que ele cometeu. Outro detalhe, na época se via mais marcas no corpo do que danos psicológicos, mas desde 2021 já temos tipificado como crime a violência psicológica, artigo 147b do Código Penal, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde
psicológica e autodeterminação. Também entendemos que uma atitude como essa não vem de um caso isolado. Mas agora, vamos ao papel do homem na sociedade. É certo que ele continue cantando músicas de amor para multidões? Você já imaginou o seu filho se inspirando em uma pessoa que fez o que fez com a própria esposa? É mais do que o julgamento no judiciário. É o exemplo que você dá aos seus filhos. Outro foi o caso do técnico Cuca, que eu trouxe esse debate para cá. Fui massacrada nos comentários, pois ele não seria culpado, até que se teve acesso à parte dos autos do processo, e tudo isso mudou. A sociedade demonstra não se importar com as atitudes erradas dos homens. Até que isso fique amplamente claro, as pessoas acabam tendo dificuldade de desapegar do ídolo, por não quererem acreditar que a pessoa que tanto gostaram não é o que imaginaram. E não é diferente quando falamos de amigos e parentes. Mas como ele fez isso? Se é tão legal, tão gente boa. E acabam ou por duvidar da mulher ou a pressionam para que aceite o perdão, pois ela acabaria com a vida dele e não ele com as suas próprias atitudes. Mas qual seria o papel certo do homem na sociedade atualmente? Que ele entenda o quanto, historicamente, as mulheres foram rebaixadas e tinham seus direitos renegados, o que acaba influenciando até hoje como a sociedade vê essa mulher. O homem precisa aprender a ver o erro do outro homem, apontar esse erro, ajudar que esse homem que errou procure ajuda, mas de maneira nenhuma minimizar o ato e nem as consequências dos seus atos. Que ele aprenda a ver também os seus próprios erros e que busque ajuda para mudar e evoluir. Quando se faz isso, é melhor para o homem e para a sua família. Não tem essa de o feminismo acabar com a família. O fato é que essas mulheres conseguiram ver e admitir que a maneira como se estruturava o núcleo familiar não era benéfico para as mulheres, mas somente para os homens. E por isso questionam, querem colocar como algo agora igualitário. Então cabe ao homem compreender essa mudança e se adequar a ela, até porque ele também se beneficia disso. Pensem o quanto é importante dividir responsabilidades. E isso fará com que se estabeleça que o homem não é o único provedor da casa, mas que também a mulher não é a cuidadora exclusiva. A gente precisa entender o papel do homem na sociedade, assim como o da mulher, que também mudou e não foi para pior, mas para o melhor de todos. É necessário que a gente mude esses posicionamentos que só favorecem os homens em uma parte, mas acabam até os pressionando para que sejam mais másculos, provedores da casa, que precisem mostrar forças com outros homens. Além, acaba prejudicando uma sociedade inteira, pois pensem comigo, você hoje minimiza a atitude errada de um homem, mas amanhã alguém inspirado nele faz isso com a sua filha ou com seu filho. Como você vai ficar? Será que não é melhor aceitarmos essas mudanças? O que você acha disso? Me conta nos comentários. Um beijo e tchau, tchau!